Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe Show, um quadro onde eu trago um empreendedor de sucesso aqui em Portugal para os estúdios Vibe Hub aqui em Lisboa. Hoje eu tenho a honra de receber uma profissional chiquíssima, elegantíssima, que veio diretamente de Braga, lá do norte de Portugal, para essa conversa, esse bate-papo muito enriquecedor sobre vários temas relevantes para você que vive em Portugal ou pretende vir, passear, investir. Hoje eu trago aqui a doutora Carolina Carvalho. Seja muito bem-vinda! O prazer é todo meu, Lari. Muito obrigada. Eu te acompanho aí pelas redes sociais, essa sua alegria de viver. Que bom! Um prazer enorme estar aqui com você. Nossa, e você atua em vários países, né? Você atua no Brasil, em Portugal, Espanha, Itália. Fala um pouquinho sobre a sua atuação antes da gente entrar nesse bate-papo aqui. Claro, com certeza. Então, no Brasil, eu sou formada desde 2006. E lá eu sempre dediquei à parte tributária. Eu lidava com impostos indiretos, que seria ICMS, IPI, ISS. Aí eu pensei em migrar aqui para Portugal e descobri que poderia me inscrever na ordem dos advogados daqui. Antigamente era muito fácil fazer isso, era um processo administrativo. Então foi bem tranquilo. Antes de vir para cá, eu já me inscrevi na ordem. E atuo aqui nessa parte de regularização de imigrantes, cidadanias, e também atuo na Itália, fazendo cidadania italiana e espanhola. E agora nós estamos expandindo o escritório para trabalhar com vistos para a Espanha também. Como Portugal está fechando um pouco o cerco, né, para os imigrantes, está dificultando um pouco, o pessoal tem buscado a Espanha também, então nós estamos começando aí com esse novo nicho de visto para a Espanha também. Interessantíssimo. Eu sou apaixonada pela Espanha, confesso, e tá rolando muito isso, né? Sim. Atualmente, muitas pessoas que tinham interesse por Portugal agora estão cogitando muito a Espanha, né? Sim, até o salário mínimo lá é maior, o pessoal ganha melhor lá. Claro que tem a dificuldade da língua, eu acho que, assim, Portugal, por sermos da mesma língua, é mais receptivo também com os brasileiros. Eu, particularmente, prefiro morar aqui, mas muita gente tem buscado a Espanha pela questão salarial e também pelo fato de agora Portugal vai começar a dificultar muita coisa. E, na contramão, a Espanha está começando a abrir um pouco o mercado para o imigrante. São fases, né? Sim. São fases. E hoje, o que você considera o maior risco para as pessoas que buscam a nacionalidade portuguesa ou espanhola? Focando um pouquinho na portuguesa, para a gente começar. Olha, com certeza é esperar para dar entrada no processo. O que eu sempre aconselho? Se a pessoa tem direito, se, por exemplo, ela é filha, neto ou até bisneto de português, dependendo em algumas situações, ingressa com essa ação o quanto antes. Por quê? Porque agora em outubro mesmo nós vamos ter uma alteração substancial. Quem é neto de português vai voltar a exigir o vínculo que era exigido lá no passado, em 2017, o vínculo com Portugal. Hoje em dia esse vínculo não é exigido, então vai dificultar um pouco para quem é neto de português. A questão do tempo de residência, por exemplo. Atualmente são 5 anos morando de forma legal aqui em Portugal e a gente conta do tempo da manifestação de interesse também. E em outubro vai mudar de 5 para 7 anos para quem é membro da CPLP, que são os países que falam a língua portuguesa, e de 5 para 10 anos para quem faz parte dos outros países que não falam a língua portuguesa. Então, o meu conselho é, se você tem direito, ingresse o quanto antes com o seu processo. E, doutora Carolina, uma das coisas que acontece de forma recorrente dei entrada, mas a lei mudou no meio do caminho, alguma novidade surgiu. O que fazer se a pessoa dá entrada e as coisas mudam? Olha, eu sempre aconselho meus clientes a não se preocuparem com relação a isso. Se você, no decorrer do seu processo, por exemplo, agora recentemente tivemos uma alteração na legislação da Itália e todo mundo ficou aterrorizado. Doutora, mudou a legislação e agora eu falo... Fique tranquilo, você está com o seu direito resguardado. Se no momento em que você ingressou com o processo,
era determinada a lei, até o final vai valer aquela lei do momento do ingresso do processo. Então, por isso que tenho aconselhado a todos com relação a Portugal, já ingressar agora, antes dessas alterações que estão por vir para outubro, para ter o direito resguardado. Depois, não precisa se preocupar com futuras alterações. Perfeito. Porque eles visualizam lá no sistema, né, quando efetivamente a data, né, de entrada. foi dada a entrada no processo. Isso que prevalece. Agora eu vou fugir do script para te perguntar, assim, de modo geral, eu sei que cada caso é um caso, existem várias possibilidades e vários cenários para as pessoas, mas comparando Portugal, Espanha e Itália, qual é o mais, digamos assim, simples para as pessoas conseguirem a nacionalidade? Olha, depende muito, porque, por exemplo, se você é filho de português, aqui em Portugal, como a gente tem acesso de forma presencial a algumas conservatórias, a gente consegue super rápido isso. Em questão aí de 3, 4 meses a gente até consegue, como filho de português. Agora, já pensando no neto de português, atualmente tem demorado 4 anos para sair. Uhum. Então, é muita coisa. Já na Itália, atualmente só dá para conseguir via ação judicial e depende muito da comune em que vai cair o processo ou não, porque cada comune tem uma demanda, então isso acaba que interfere na questão do prazo. Eu, por exemplo, eu tenho a cidadania italiana e quando eu fiz o meu processo, em 4 meses eu tive minha sentença da Itália, então foi um processo super rápido. Super rápido. E eu sou o quê? Trineta de italiano, então Nossa. é bem longe, mas mesmo assim foi rápido porque a minha comune era tranquila, entendeu? E na Espanha, a mesma coisa. Na Espanha corre ali no consulado onde a pessoa reside. Então, depende muito ali de como tá ou não tá o consulado. E daí a importância de consultar um advogado, né, para validar essas informações. Porque a gente, somos leigos, né, assim, ouvindo pessoas falando por aí. E uma das coisas que eu sempre ouço é, Itália é dificílimo, Espanha tá ficando fácil, Portugal agora tá demorando muito. Então, assim, as pessoas acabam tirando conclusões pelas suas próprias experiências, né? Sim, sim. Doutora Carolina, nacionalidade originária versus naturalização. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, a originária é aquela que vem por sangue, por exemplo, no caso da portuguesa, filhos e netos de português, é originária e você consegue transmitir para a cadeia, né, na sequência. Claro, você só pula uma geração, por exemplo, apenas até os netos podem solicitarem. Tem alguns casos muito isolados que bisneto pode solicitar também, mas a partir do momento que o filho solicitou, depois ele já passa para o filho dele e assim por diante. Diferente da naturalização, onde o Estado concede aquilo e você tem que cumprir determinados requisitos. Por exemplo, por tempo de residência, você tem que atualmente morar de forma legal aqui por pelo menos 5 anos. E isso acaba que não é transmitido, entendeu? Exceto em alguns casos. Eu tenho uma história engraçada, que eu sou casada com o Thiago, meu marido nasceu no Brasil, mas a família dele é portuguesa, ele tem o passaporte português desde que ele era adolescente, e eu falo que eu casei com ele no Brasil, casei em Portugal, transcrevi, e aí depois de 3 anos de casados, não é isso? Eu dei entrada no dia 16 de março, cumprindo 3 anos, eu fui na conservatória, antes da pandemia, e dei entrada. E aí eu fico brincando com ele, que eu falo assim, agora eu vou pedir o divórcio. Já chegou o passaporte dele e fala assim, então eu vou te denunciar. Gente, isso é brincadeira, tá? Mas só contando assim, daria, eu na verdade, assim, eu não consigo, como esposa, né, de português, por mais que hoje eu seja nacional portuguesa, né, através do meu marido, eu não consigo passar isso pra minha família lá no Brasil, né? Não funciona consegue, desse jeito. Não consegue. Parece bobo, mas muita gente não sabe disso. Às Sim. vezes acha, vou casar com português, vou levar a minha família, não é bem assim, né? Não. Tá. E nesse contexto, quais são os 3 principais erros que fazem as pessoas perderem a cidadania portuguesa? Olha, eu não digo perder a cidadania portuguesa, Lari, mas muita gente erra ao ingressar no processo, quer ingressar sozinho, por exemplo, não emite os documentos de forma corretamente. Aqui para Portugal é exigido a cópia reprográfica do livro. Já para a Itália, por exemplo, é a certidão digitada.
que tem essa diferença. Às vezes a pessoa não sabe que precisa apostilar o documento. Para a Itália, não sabe que precisa fazer a tradução para o italiano e depois apostilar a tradução também, entendeu? Muita gente peca também na parte da emissão do registro criminal, acaba não emitindo aquele que é feito no site do Gov para o brasileiro, por exemplo, né, que é válido âmbito nacional, vai e emite um antecedente criminal do estado dele, que não tem validade. Ou, no caso, quando é idoso, tem que fazer a prova de vida, a pessoa não sabe que tem que fazer a prova de vida, que tem que ir no cartório, se apresentar pessoalmente, o cartório emite uma certidão falando que a pessoa está viva mesmo, né? Porque tem burla, né? Que a pessoa vai dar entrada, vou dar entrada, como a minha mãe tá viva, ela é a neta, tal, só que na verdade a mulher não tá viva. Entendi. Então, dependendo da idade, é exigido a prova de vida. Então, são detalhes que muita gente não sabe e acaba ingressando com o processo por conta própria e depois o processo atrasa, é indeferido. É muito diferente, vou até trazer um exemplo prático aqui, só para as pessoas entenderem, é muito diferente. No meu caso, eu não contratei um advogado, porque eu já vivia em Portugal, já tinha vínculos com o país, era casada com português, e naquela época, antes da pandemia, eu sabia que chegando cedo na fila, eu ia dar entrada, ia demorar, mas eu já sabia os documentos. Sair, né? É muito diferente de quem tá lá no Brasil, ou não sabe se realmente tem direito, ou lê uma lista de documentos e não entende a diferença entre um e outro, é completamente diferente. Sim. Por isso que eu sempre falo, por mais que eu não tenha contratado um advogado, eu acho que essa consulta jurídica ou o próprio serviço do advogado internacional é de extrema importância para poupar tempo e dinheiro. Sim. Sabe? Com certeza. Quem dá entrada, por exemplo, no Brasil, num processo aí de cidadania, demora anos, porque deu entrada lá, isso ainda vai ser encaminhado para Portugal, enquanto nós aqui, quando a gente pode ou dar entrada direto na conservatória ou pelo portal próprio do advogado, que é online, então a tendência é que corra um pouco mais rápido ali o processo. Sem dúvida. Vamos lá, agora eu quero ouvir aqui alguns segredinhos. Vamos lá, que eu pergunto as coisas boas, gente. Qual é o visto mais procurado desse ano de 2025 e quase ninguém conta? Olha, o visto mais procurado, sem sombra de dúvida, é o visto de procura de trabalho, né? Porque, querendo ou não, ele exige um requisito financeiro menor, um esforço financeiro menor, entendeu? Para esse visto é exigido pelo menos 3 salários mínimos portugueses, que a pessoa tem que comprovar em conta corrente, aí vamos falar de Brasil, que seria aí aproximadamente R$17 mil, que é o mínimo exigido para a pessoa vir começar a vida num país novo, né? O que eu falo, a gente não está mudando de bairro, né? E sim de país, então você precisa ter aquele mínimo para se manter aqui, mas em contrapartida é um visto que exige que você consiga, assim que você chega aqui, um trabalho com um contrato de trabalho. E muitas empresas não querem contratar dando ali um contrato de trabalho, né? Querem contratar por recibo verde e tal. E um requisito desse visto é isso. Eu, particularmente, o meu queridinho é o visto D7, que é o visto para aposentados, para quem tem rendimentos próprios. Claro, nem todo mundo tem condição de aplicar para esse visto, porque você tem que ter ali em conta o correspondente a 12 salários mínimos portugueses, que em real dá mais ou menos aí R$66 mil, né, na conversão de hoje. Mas se a pessoa tem alguma condição, se enquadra ali, eu oriento a aplicar para esse visto, porque não precisa aqui ter um contrato de trabalho, pode trazer a família. Outra coisa que o visto de procura de trabalho, você não consegue trazer a família junto, entendeu? Mesmo se conseguir o trabalho nesse período. Daí depois você pode fazer um reagrupamento, depois que você tiver o seu título de residência, mas a princípio quem vem e quer trazer o filho junto,
pela letra da lei não pode, Entendi, entendeu? entendi. O visto D7 é de empreendedor? É aquele do Não é o de não? empreendedor, o de empreendedor é o D2. O Ah. D7 é para quem tem renda passiva, aluguéis, tem dinheiro investido Tá. e gera um certo valor ali, aposentados. Mas a gente também consegue aplicar se a pessoa tem ali aquela entrada mensal constante de pelo menos 870 euros por mês. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta que a gente ouve muito nas notícias, né? Tanto aqui em Portugal como no Brasil, que é essa questão da demora, da regularização dessas pessoas quando chegam aqui em Portugal. E para mim, aí entra mais um ponto para a contratação de um advogado. Porque a gente fala um pouco da situação que a gente está vivendo aqui em Portugal hoje, para as pessoas também saberem onde elas estão pisando e o papel do advogado em facilitar esse processo. Certo. Então, atualmente, Portugal vive aí um caos, né? Um caos generalizado, porque a regularização aqui está muito difícil. Antigamente tinha o Instituto da Manifestação de Interesse, onde as pessoas vinham para cá sem o visto e aqui aplicavam para manifestação de interesse. Depois de 2 anos, eram chamados para uma entrevista e conseguiam se regularizar. Não existe mais esse instituto, aí nasceu o visto de procura de trabalho, mais ou menos aí ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Tem muita gente aqui irregular. Gente que não conseguiu apresentar manifestação de interesse, gente que veio como turista e quer se legalizar. Antigamente tínhamos o CEF, trocou para a AIMA, a gente achou que ia melhorar a situação, só piorou, ladeira abaixo, né? Então, atualmente, nós temos conseguido regularizar os imigrantes através da ação de intimação. É uma ação que tem surtido muito efeito. O ano passado, quando a gente começou a intentar essas ações, lá para meados de agosto, setembro, onde foi o boom das ações, né? Elas corriam rápido, a gente conseguia agendamentos assim em questão de 1 mês, tal. Hoje em dia tem uma demanda altíssima, os tribunais estão sobrecarregados, mas ainda é o meio mais eficiente de legalização. Tem algumas coisas que vão mudar aí na legislação muito em breve, então a gente tem orientado, quer se legalizar ainda pela CPLP, que é o artigo 87A, ingresse o quanto antes, tem muita coisa que vai mudar nesse sentido, mesmo para reagrupamento familiar. Então, atualmente, a gente tem conseguido êxito com essas ações. Maravilha. E o que fazer se, imagina, dei entrada no visto e foi negado, o que fazer? Olha, tem vários aspectos a serem analisados, né? Primeiramente, se a documentação encaminhada foi a correta, né? Muita gente peca, principalmente na parte de comprovação de meios financeiros, né? A questão de onde ficar aqui, alojamento também, muita gente não se preocupa com isso, mas é uma questão bem importante. Antecedentes criminais que são emitidos errados, sem apostilamento. Então, às vezes, chega no nosso escritório pessoa que teve o processo de visto indeferido, a gente faz uma análise para ver se os documentos apresentados estavam corretos ou não. E o que a gente faz é muitas vezes, ou reapresentá-los de forma correta, ou entrar com recurso para aí sim conseguir a aprovação do visto, do tão sonhado visto. Tão sonhado visto. Muitas vezes é negado, mas porque fez besteirinha ali, sim, né? Fez alguma coisa errado, quis Sim. fazer sozinho, economizar com os honorários do advogado. E o barato sempre sai mais caro, né? Sai caro, né? E uma coisa que a gente vive atualmente, doutora Carolina, que eu sinto assim no mercado eu já ouvi pessoas que eu conheço que falam assim, Lari, contratei uma empresa e aí, como se fosse assim, uma empresa que fizesse tudo, a mudança, o processo e tal. É importante, para quem não sabe, entender que aqui em Portugal, né, não é correto você atuar, não é, representando uma pessoa se você não é um advogado, não é isso? Sim, sim. O nome disso é, inclusive, procuradoria ilícita, não é isso? Exatamente. Então, muito cuidado, porque às vezes você vai, eu achei essa empresa aqui, funcionou, deu certo. Tá, deu certo, mas vamos lá. Muitas vezes não estão agindo de uma maneira correta no mercado, né? Existe alguma maneira da pessoa validar se o advogado é registrado aqui em Portugal, no Brasil? Como é que funciona isso? Não, com certeza. Pode entrar no site da ordem, solicitar o número da ordem dos advogados
dados e ali você consegue visualizar se ele efetivamente é advogado ou não. Tem muitas empresas assim que falam, a gente tem um advogado por trás, mas não. Na verdade, são pessoas que têm inúmeros seguidores aí nas redes sociais e acabam praticando isso de forma ilícita, entendeu? Sem nem mesmo um advogado por trás. Entendi. E hoje, assim, na sua visão, qual a importância de contratar um advogado que tem esse conhecimento do Brasil e de Portugal? Porque nós conseguimos visualizar ali a legislação nos dois países, verificar o que é melhor para aquela pessoa, né? E a gente, querendo ou não, sabendo vivenciar ali nos dois países, você sabe qual o melhor visto a ser aplicado para aquela pessoa. A gente, enfim, consegue conduzir de forma melhor todo o processo, né? Olá, sejam muito bem-vindos à segunda etapa do nosso podcast com a doutora Carolina Carvalho. Carolina, bem-vinda de volta. Obrigada, tá sendo muito bom participar. Gostoso o papo, né? É verdade. Muito bom ter você aqui. Eu tenho uma curiosidade, assim, que é entender um pouco melhor qual foi o maior desafio da sua carreira profissional. Olha, falando de cidadanias, né, teve um caso muito interessante que o nome da portuguesa estava errado na certidão de casamento dela, na certidão de nascimento da filha, estava tudo trocado e a filha que estava solicitando tentou dar entrada no processo sozinha, não conseguiu êxito, daí me contratou. A gente teve que fazer algumas retificações, né? E por fim, também o nome da avó dela, né? Que era a mãe da portuguesa, que também era portuguesa, estava errado também. Eu sei que demorou aí algum tempo. Teve uma conservatória que negou esse processo, não entendeu ali a forma como tinha sido retificado. E, por fim, conseguimos a tão sonhada nacionalidade portuguesa em outra conservatória que eu dei entrada. Então, tivemos que fazer ali um malabarismo, literalmente. Mas, por fim, deu tudo certo. E, hoje em dia, até a neta já tem a tão sonhada nacionalidade portuguesa. E esse caso do nome errado nem é tão incomum, né? Não. Eu vejo que tem muitos casos que o nome do avô, do tataravô estão diferentes do que está no documento, em um e outro. Então, é de extrema importância também, né, averiguar isso. Na Itália também a gente tem muitos casos disso, porque assim, eles querem abrasileirar o nome quando chega no Brasil, né? E daí o registro sai diferente. Também temos alguns casos assim, mas graças a Deus todos de sucesso. E como a gente falou anteriormente, Portugal está vivenciando, né, um caos atualmente. As leis estão mudando com muita regularidade. O que você aconselha? É melhor esperar estabilizar para dar entrada num processo de nacionalidade ou pegar e dar entrada o quanto antes para prevenir que depois fique mais difícil? Com certeza dá entrada o quanto antes, porque a tendência é essa, Portugal está fechando bastante o cerco, né? Então a gente fala, ele quer um imigrante mais selecionado, também mesmo o reconhecimento, Portugal acabou que abriu muito, né? Nessa questão também da nacionalidade, então com certeza dar entrada o quanto antes para ter ali o seu direito resguardado. E com base nisso, qual é a sua visão de futuro para a imigração aqui em Portugal? Olha, eu acredito que vamos continuar com a demanda alta de imigrantes, mas serão imigrantes mais selecionados. Portugal quer imigrantes com mais profissionalismo, né? Imigrantes qualificados que ajudem aí também nessa parte documental. A imigração vai continuar, mas de forma mais controlada. Hoje em dia está um descontrole total com relação a isso, mas Portugal precisa do imigrante, com certeza, né, em todos os aspectos. Então, eu entendo que vai continuar, só que de forma mais controlada, imigrantes regulares, né, que venham com documentos, que já venham prontos para viver efetivamente aqui em Portugal e não como turista, que é a situação que a maioria hoje em dia entra, né? E eu quero ser lembrada aí como uma advogada que ajudou muitos imigrantes a se regularizarem e terem um futuro melhor aqui em Portugal, né? Viver de forma digna, que
cabe isso a nós também, né? Exato, e isso é importante falar, porque às vezes a pessoa vem assim no ímpeto, ai, vou me mudar para Portugal, e chegando aqui, estando irregular, é como se você estivesse fechando portas, na verdade, porque você deixa de aproveitar as oportunidades que Portugal e a Europa têm a oferecer. Você fica Sim, totalmente limitado, porque você não pode conseguir um emprego melhor, você não consegue comprar uma viajar, casa, você não consegue viajar, você não consegue arrendar, você não consegue fazer nada. Então, assim, sim, é como se você estivesse saindo do seu país natal para viver uma, entre aspas, prisão, quando você sim, vem irregular, né? sim, com certeza. E assim, só para as pessoas também terem ideia, o que eu sempre falava, porque eu emigrei do Brasil pela primeira vez com 15 anos de idade para os Estados Unidos. Fui como turista, fiquei irregular. Naquela época, a gente está falando de 2001, não tinham tantas informações na internet como Como tem hoje, hoje. né? Tudo bem que hoje tem informação demais, né? A gente tem que Sim, realmente ter cuidado, mas não tinha. E hoje, eu penso que assim, as pessoas estão passando por situações de dificuldade aqui em Portugal, porém, o que Portugal está fazendo agora, na verdade, nada mais é do que organizando o que já deveria estar organizado. sim. Porque antes não tinha nenhum país que fosse tão aberto ao turista que pudesse vir com as portas abertas, arranjar um emprego e se regularizar depois através da manifestação de interesse. Isso não acontecia em país nenhum Sim. do mundo. Uhum. Então, era uma vantagem absurda. Hoje, o que está acontecendo em Portugal é o que já acontecia em vários outros países, você não Sim, nos concorda? Estados Unidos, por exemplo, né? Todo mundo vinha. Ah, eu vim como turista, porque era só chegar lá e fazer a manifestação de interesse, abrir atividade e pronto, entendeu? Então, viam Portugal Uma como entrada, sim, uma porta de exato. entrada para a Europa e vinham de qualquer jeito, despreparados, né? Então, agora Portugal está fazendo uma limpeza, né, nisso tudo, organizando a casa. É importante, sim, fazer essa organização. E as pessoas que estão aqui precisam viver de forma digna, né? Porque tem muita gente aqui que não consegue sair do país, visitar os familiares É. no país de origem. Por quê? Porque não tem documento. Então, é muito importante pensar em tudo isso antes de querer se aventurar e vir como turista. Exato. E assim, não é querer esquecer o caos que está, não reconhecer o caos que está. Mas a questão é, o que eu sempre falo é o seguinte: a gente precisa pensar que esse processo é necessário. Né? Sim, Apesar de estressante para quem está né, se legalizando, sofrido, né? sofrido, custoso muitas Uhum, vezes, é muito complicado, mas ao mesmo tempo é necessário. sim. E para a gente fechar esse episódio, não só quero que comente como encontrar a doutora Carolina, o seu serviço, seu escritório, mas falar um pouquinho do diferencial do seu atendimento. Certo. Bom, eu procuro eu mesma atender diretamente aos clientes, dar uma atenção especial. Claro que eu tenho uma equipe por trás, né? Mas aquele primeiro contato, entender a história do cliente, eu mesma gosto de fazer. Eu acho que faz toda a diferença, né? Para depois a minha equipe ir e executar. Então, se você me procurar, com certeza vai ter acesso a mim. Não sou aquele tipo de advogada que fica ali atrás e não dá o acesso ao cliente. Então, eu acho isso um diferencial. Às vezes, a gente até demora por conta da alta demanda, mas pode ter certeza que você vai estar falando diretamente comigo. Eu vou estar analisando ali o seu caso em especial. E eu vou deixar aqui também, né, o meu Instagram, que é carolina.carvalho.adv. Também tenho um site, Carolina Carvalho Advocacia, e onde a gente pode ali trocar informações e, enfim, eu ajudar em todas essas questões que foram abordadas aqui. Maravilha. E uma mensagem final para quem está lá no Brasil e está com Portugal em mente para investir, para morar? Qual a mensagem que você mandaria? Olha, eu particularmente adoro Portugal. Portugal abraçou tanto a mim quanto a minha família. Eu tenho aqui qualidade de vida, posso proporcionar segurança aos meus filhos, que eu acho que isso é o primordial. Mas nós não estamos trocando de bairro nem de cidade, né? A gente está trocando de país com uma cultura diferente. É muito importante vir para cá e não querer trazer o Brasil para cá, e sim se adequar à nova cultura, à realidade deles, que a gente acha que é parecido, mas não é
tão parecido assim, né? Eles têm alguns hábitos, costumes diferentes e eu acho que cabe a nós nos adequarmos a eles, né? Afinal de contas, nós que estamos aqui entrando no país deles. E vir de forma regular, por favor, com documento, tudo certinho, para não passar perrengue aqui, né? Perfeito. Adorei o nosso papo. Eu também. Muito feliz que você tenha vindo. Volte sempre. Depois a gente tem que falar sobre outros assuntos, porque não para, gente. A lei aqui muda tanto, tem que trazer doutora Carolina aqui todo mês para falar sobre isso. Foi um prazer, muito legal, Lari, o seu espaço aqui, maravilhoso. Obrigada. Fora a simpatia que é você, né? Imagina, obrigada mesmo. Pessoal, ó, a gente vai deixar aqui na descrição o site da doutora Carolina, Instagram, tudo. Clica lá, começa a acompanhar. Se precisar indicar para alguém, pode confiar, porque aqui só trago pessoas realmente assim, que validadas, tá? Não é qualquer um, não. Obrigada. Obrigado eu. Se inscrevam no canal e até o próximo Vibe Show. Beijo!